Como estruturar, então, uma introdução? A introdução, gente, ela vai ser o começo da sua apresentação, aquele inicial. Ela precisa ser de impacto porque é nesse momento que você vai conseguir conquistar a atenção e o interesse das pessoas que estão te ouvindo. O restante da apresentação é importante, sim, mas na introdução você precisa amarrar o desejo das pessoas de continuar ali com você. Tem um termo que eu lembro que uma professora lá da faculdade usava, que na introdução, seja na introdução de uma fala, seja na introdução de um trabalho científico, você precisa vender o seu peixe. Como assim, Prof. Lori? Vender o peixe no sentido de que você precisa fazer a pessoa comprar o seu produto, comprar a sua ideia, prestar atenção naquilo que você está falando. Pensando bem básico, na introdução vai ser aquele momento em que você vai chegar, que você vai olhar para todos, que você vai sorrir, você vai mostrar que você está entusiasmado, que você está feliz por estar ali. Você vai então saudar, você vai agradecer as pessoas que estão ali. Eu gosto muito da palavra honra. E eu costumo começar minhas apresentações dizendo que para mim é uma honra estar aqui. Porque é uma honra. Quando nós estamos falando e outras pessoas estão nos ouvindo, nós temos um privilégio, gente. O privilégio de transmitir o nosso conhecimento. Muitas pessoas acabam vendo a comunicação como algo ruim, como um fardo, como algo que traz desconforto, no sentido de eu preciso falar, tem que ser eu, quando na verdade deveria ser uma oportunidade. Eu falar, que honra eu poder falar. Quando nós falamos e o outro está ouvindo, ele está aprendendo com a gente e nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar. E isso, gente, é muito, muito importante para nós. E para outra pessoa também. Lembram de outra coisa que eu falei lá no começo, que é a importância da gente falar o nosso nome. É importante nós falarmos o nosso nome, mas não nos estendermos nisso. Eu sou a Loriane Eide, essas são as minhas profissões e eu vou falar sobre isso. Tem muita gente que na apresentação começa a falar de todos os 1000 títulos que tem, de todos os lugares e as coisas que já fez, acaba perdendo muitas vezes uns 10 minutos da apresentação só falando sobre si. Gente, isso não vai causar vínculo entre as pessoas. Escolha as informações que são mais importantes e relevantes para aquele público e coloque. Em alguns eventos, tem uma pessoa antes de você que faz a sua apresentação. Vai falar seu nome e vai falar o que você já fez, os seus títulos. Isso já te dá uma grande vantagem, porque as pessoas, quando começam a te ouvir, já sabem quem você é. É uma escolha sua falar seu nome de novo ou não. Eu, em particular, gosto de repetir, de uma maneira bem simples lá no começo, mas para frisar quem eu sou, que eu sou a Loriane Eide e que estou ali comunicando determinado assunto. Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma associação com o texto? Então pensem que na sua apresentação, a introdução ela é como se fosse o primeiro parágrafo. Então ela não pode ser muito longa. Ela é esse momento que você vai conquistar a atenção das pessoas. Você pode, por exemplo, trazer um fato curioso, fazer uma pergunta, instigá-los a alguma coisa e trazer a resposta no decorrer da sua apresentação. Isso é algo que vai gerar curiosidade. E o ser humano é curioso, ele vai querer saber a resposta. Eu falei sobre o corpo também. Cabeça, tronco, pernas e pés. A introdução, ela é a cabeça. Ela é o início e principalmente você tem que fazer o olhinho da pessoa brilhar para ela continuar com você depois da introdução. Algumas pessoas usam citações na introdução. O que é uma citação, Prof. Lori? É você pesquisar uma frase de outra pessoa, um texto de outra pessoa, um trecho de uma música, por exemplo, e trazer ela para sua apresentação. Pode? Pode, claro que pode. Mas toda vez que você usar uma citação, você precisa referenciar essa citação. Ou seja, mostrar da onde ela veio.
Porque, primeiro, que é plágio se você usar a frase de outra pessoa sem referenciar. E segundo, se tiver alguém na plateia que já tenha visto ou ouvido essa frase e saiba que não é sua, ela já vai achar que todo o restante da sua apresentação é uma cópia. E pode ser que não seja. Então lembre, você pode sim usar citação na sua introdução, mas se você for usá-la, referencie de quem foi que você emprestou essa ideia. Se a sua citação, ela precisa também estar conectada com o assunto. Não é só achar uma frase bonita e falá-la. Ela tem que ter a ver com aquilo que você está falando. Eu vou usar as citações aqui e você vai aprender um pouquinho mais sobre como usá-las. Você vai também alinhar as expectativas das pessoas na sua introdução. Ou seja, começar dizendo para elas sobre o que é que você vai falar. Às vezes, com essa própria citação que eu falei, você já mais ou menos alinha. Eles vão falar sobre isso. Mas, às vezes, é importante você fazer uns tópicos rapidinhos. Hoje nós vamos falar sobre isso, isso, isso e isso. A pessoa sabe o que esperar. E é tão importante, gente. Quando eu fui para a faculdade, na minha primeira aula, como eu falei, eu me formei em psicologia. Na minha primeira aula, eu me equivoquei e entrei na sala errada, na sala de enfermagem. E fiquei lá por alguns minutos até que a professora começou a alinhar as expectativas e começou a dizer que aquele era o curso de enfermagem. Eu, com toda a vergonha que senti naquele momento, peguei a minha bolsa e saí. Se ela não tivesse feito esse alinhamento de expectativas lá no começo, talvez eu ficasse a aula toda na sala errada. É muito importante se a gente vai para um congresso que estão várias salas com vários temas diferentes. A gente começar reforçando sobre o que é que a gente vai falar. Porque se a pessoa está na sala errada, ela percebe isso e sai. Essas são as coisas que você pode usar na sua introdução para que ela seja um sucesso.